Olá, pipocas, tudo bem com vocês? A Casa do Dragão chegou arrebentando. Em pouco tempo já é uma das séries mais comentadas na internet. Mas você reparou algumas referências à saga original que a nova série fez? Saw a rich land ripe for the capture. But ambition alone is not what drove him to conquest. It was a dream. O mundo de Westeros é enorme e deu pra ver muito disso em Game of Thrones. A Casa do Dragão veio com a proposta de responder algumas dúvidas, contar mais sobre a história da Casa Targaryen e expandir o universo da série. E pela série se passar no passado, é normal que muitas coisinhas sejam usadas ali como referência a algo que aconteceu na primeira série, ou no caso, cronologicamente falando, que ainda vai acontecer. Were you fans of the original Game of Thrones? I didn't watch it when it came out, I'll be honest about it. Okay. But I did watch it during the lockdowns because, you know, looking for things to watch. Yeah. And so, you know, we were kind of not quite halfway through it all, and then I got the kind of call about this, and I thought, this is interesting, wow. you know, nice timing. So yeah, things like that happened to me though. Fortuitous. Yeah, it is very fortuitous. Yeah, but I absolutely loved the show. I thought it was great. I don't even want to call it television. I think it was some of the best sort of work I'd ever seen within that framework. The lines between telly and cinema now are quite blurred, but I thought it was great. Each show is like a movie, you know? How about you? Oh yeah, I watched it all in its entirety. I was, you know, I sort of tuned into it week in, week out. And then I'd miss bits and come back, but yeah, I was a big fan of it. Um exemplo disso acontece logo no primeiro capítulo de A Casa do Dragão, onde o príncipe Daemon Targaryen é o responsável por criar a patrulha da cidade do Porto Real, conhecidos como Mantos Dourados. Eles já haviam aparecido e, para ser bem sincera, não é uma informação que muda o mundo inteiro, mas é uma curiosidade legal para os fãs. Saber que a iniciativa partiu do Daemon para a criação dos Mantos Dourados. King Viserys Targaryen, first of his name, very good ruler, righteous man. Handsome, loving, caring, compassionate, patient. Okay. Yeah. All good adjectives. Yeah. Do you want anything else? That's about covered in. You are... I play Daemon Targaryen, who's a, you know, dragon rider. Sort of dragon rider. He's a bit chaotic, a bit mad, does what he wants. Free spirit. Plays to the beat of his own drums. Got long hair, short hair, mid-length hair. Yeah. Yeah. He's, cross dresses, doesn't that's he? it. Yeah, he does. He's a bit mad. Now listen, the showrunner said that there was no other choice to play Daemon except for you because he loved you in The Crown. Really? This might seem like a weird question, but are there any similarities between Daemon and Prince Philip? Minus the murdery parts. Minus the murdery parts, Yes. yeah. Well, yeah, there are. There's two. They're both blonde and they're both princes. And they both have to walk sort of 2 steps behind the queen. Outro detalhe bem peculiar acontece no final do episódio. Depois de todas as emoções que passamos assistindo o primeiro capítulo, tivemos a grande surpresa ao ver o encerramento. E se você por algum motivo pulou essa parte, vou avisar que bate forte na nostalgia. Eles colocaram a abertura original de Game of Thrones como encerramento da nova série. E eu tenho certeza que muita gente se emocionou com isso na hora que foi pego de surpresa. Outra referência que aconteceu e que com certeza muita gente ligou os pontos rapidamente foi a fala Dracarys. Se você não pegou a referência ou talvez não assistiu a série original, Daenerys usa essa palavra durante uma das cenas mais famosas da personagem. Durante a cena, a personagem mostra toda a sua força de forma majestosa, apenas com suas palavras, e ao finalizar, ela diz Dracarys, para o dragão, que imediatamente cospe fogo em uma cena emocionante. Durante a série original, a frase é dita várias vezes, mas essa com certeza é a cena que todos se lembram quando ouvem Dracarys. Dracarys. Já em A Casa do Dragão, a palavra foi usada de uma forma bem mais pacífica, apesar de ainda em uma cena tensa. Durante uma cerimônia fúnebre da família, a princesa Rhaenyra dá o comando Dracarys para o seu dragão cuspir fogo. Dracarys! Inclusive, caso você não saiba, Dracarys significa fogo de dragão em valeriano. Apesar de ser uma palavra comum nesse idioma, é legal o fato de que a primeira pessoa a usar a palavra na cronologia da série é justamente a Rhaenyra. Yeah, you took the words right out of my mouth. It felt epic. It felt very epic. It felt like, oh, this is Game of Thrones.
Something really exciting about that. How did it compare to remember what happened actually on set, and then to see all the things that have gone into the making of the show afterwards? Yeah, I mean, ultimately, when you're having to act alongside something that isn't real, you kind of get to really indulge in your imagination. So I just had to rely on that. Doing that scene, I couldn't look at the tennis ball and be like, oh, this is a dragon. But I think what was really special is that, like, when I got to watch the first episode, I was like, oh my God, this has exceeded all of my expectations of what I thought this could look like. And I mean, it's beautiful, and the VFX team are incredible, and they are as much, you know, as a part of the show as we are. Yeah. Agora, algo que muita gente deve ter ficado triste ao saber da série é pensar que não iria mais ver as outras casas importantes. Afinal, a série vai contar a história da casa Targaryen. Porém, obviamente, não é assim que vai acontecer, pois apesar de realmente o foco estar nos Targaryen, ainda vamos poder ver alguns antepassados de outras casas importantes. Westeros is basically a feudal society. It's ruled by many noble houses, some of them going back hundreds or even thousands of years. Two of the biggest players are the Velaryons and the Hightowers. The Hightowers are from a very ancient, wealthy, powerful household who have been front and centre of politics for hundreds of years. The Hightower sigil has a torch on it, and their motto is "We light the way." That comes across within the characters of the Hightowers. Their seat of power is the southern coast, Old Town, which was for many thousands of years the biggest city in Westeros. The Faith was headquartered there for many years. That was where the High Septon, our equivalent of the Pope, had his seat. Within the series you have old gods and new gods, and the Seven is new religiosity, and the Hightowers have a strong connection with the High Septon. Temos, por exemplo, Lord Rickon Stark, que aparece logo no início da nova série, nos mostrando um pouquinho dos Starks. E temos ainda Boremund Baratheon como representante da casa Baratheon, que claro que além disso temos algumas outras referências, como por exemplo no episódio 1, é possível ver um dos membros do torneio usando as cores e o emblema da casa Lannister. Então fique atento, pois podemos ter várias outras referências assim ao longo da série. When we first opened the series, Otto Hightower is Hand of the King, and I think there's a Hightower fire there. There's a saying, when the king eats, the hand shits. He steers the small council on the king's behalf when it's necessary and ensures the king's wishes are enforced. Otto's an advisor, but Viserys is quite suspicious of him. Otto sees the danger in everything, and even though his intentions are good, he's also persuaded himself that there is nothing but good intention behind his action. The gods have yet to make a man who lacks the patience for absolute power, Your Grace. The Velaryons are of Valyrian blood, from the freehold of Valyria, the mightiest empire in the west. Destruction was coming to Valyria. The Doom, as it would later be called. No início da série, conhecemos o rei Viserys I, e toda a trama que vamos acompanhar dos protagonistas vai se seguir dos passos dele. Obviamente, muita gente reparou várias coisas nas cenas do rei, mas entre tantas coisas, notaram que ele tinha um item bem especial para os fãs da série. Estamos falando da adaga de Cat's Paw, uma arma feita de aço valeriano que no futuro, onde se passa Game of Thrones, veremos ela ser usada para matar o Rei da Noite. É claro que um item de tamanha importância não seria deixado de lado em uma série que conta o passado e certamente deixou muitos fãs muito contentes quando ligaram os pontos. E agora, uma das referências mais legais da série até o momento, mas não legal por te mostrar um item ou um antepassado de um personagem específico, mas sim por se referir à obra como um todo. O rei conta para sua filha Rhaenyra sobre Aegon, o conquistador que conseguiu conquistar Westeros. E o mais curioso é como o fato de Aegon ter sido um sonho que previa o fim do mundo, e tudo isso começaria com um inverno sem fim. Aqui todo fã já estava arrepiado pegando a referência, mas não para por aí, pois o próprio Aegon deu um nome para esse sonho: A Canção de Gelo e Fogo, sendo justamente esse o nome da saga dos livros que contam todas as histórias que nós estamos amando assistir.
Aegon called his dream the Song of Ice and Fire. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, pipocas, e deixem aí nos comentários alguma curiosidade que você pegou nesses primeiros episódios de A Casa do Dragão. Quero ver se tá todo mundo atento aí às referências da série. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.